Antes de começarmos, gostaria de fazer uma pergunta extremamente simples. Mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis que a humanidade já tentou responder. Neste exato momento, enquanto você ouve minha voz, quem exatamente está tendo essa experiência? Não estou perguntando qual é o seu nome, nem sua profissão, nem sua idade. Estou perguntando: quem é aquele que percebe tudo isso? Feche os olhos por um instante ou simplesmente observe sua respiração. Existe alguém aí dentro observando seus próprios pensamentos? Ou será que essa sensação de existir é algo muito mais misterioso do que imaginamos? Desde o momento em que acordamos até o instante em que adormecemos, vivemos mergulhados em experiências. Sentimos o calor do sol, o aroma do café, o som de uma música, o abraço de alguém que amamos, a tristeza de uma despedida, a alegria de um reencontro. Tudo isso parece tão natural que raramente paramos para fazer uma pergunta essencial. Como é possível experimentar qualquer uma dessas coisas? O cérebro envia sinais elétricos. Os olhos captam luz. Os ouvidos recebem vibrações. Mas quem transforma tudo isso na experiência que chamamos de viver? Talvez a consciência seja o maior universo que existe. Não aquele acima de nossas cabeças, mas aquele que existe dentro delas. Cada lembrança, cada emoção, cada sonho, cada pensamento, tudo acontece nesse espaço invisível. Nenhuma pessoa jamais viu a consciência. Ela não possui cor, não possui forma, não ocupa espaço. Mesmo assim, ela é a única razão pela qual o universo inteiro faz sentido para cada um de nós. Sem consciência, não haveria estrelas, nem música, nem amor, nem medo. Apenas matéria silenciosa. Durante milhares de anos, homens e mulheres dedicaram suas vidas tentando compreender esse mistério. Platão acreditava que nossa verdadeira essência existia além do mundo físico. Aristóteles via a mente como parte da própria natureza. Séculos depois, René Descartes chegou a uma conclusão famosa. Se penso, então existo. Mas bastaria pensar para explicar quem somos. David Hume fez outra descoberta surpreendente. Quando procurava o eu dentro da própria mente, encontrava apenas pensamentos. Nunca encontrava alguém pensando. Talvez a consciência seja muito mais difícil de compreender do que qualquer filósofo imaginou. Hoje, a ciência consegue observar bilhões de neurônios trabalhando ao mesmo tempo. Podemos registrar impulsos elétricos, mapear regiões cerebrais, observar conexões que surgem enquanto pensamos. Sabemos muito mais sobre o cérebro do que em qualquer outro momento da história. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo conhecendo toda essa incrível máquina biológica, ainda não sabemos explicar por que existe uma experiência consciente. Sabemos como os neurônios se comunicam, mas não sabemos por que essa comunicação se transforma em sentimentos, em lembranças, em sonhos, ou simplesmente na sensação de ser você. Existe uma pergunta que continua desafiando cientistas e filósofos. Ela recebeu um nome curioso: o problema difícil da consciência. Imagine que conhecemos absolutamente tudo sobre o cérebro. Cada neurônio, cada impulso elétrico, cada molécula. Mesmo assim, ainda restaria uma pergunta. Por que tudo isso produz uma experiência interior? Por que existe alguém observando o mundo por trás dos seus olhos? Talvez essa seja a maior pergunta ainda sem resposta em toda a ciência. Agora, gostaria que você imaginasse algo diferente. E se a consciência não fosse apenas uma característica do cérebro? E se ela fosse uma propriedade muito mais profunda da realidade? Alguns cientistas, alguns filósofos
e diversas tradições antigas sugerem possibilidades semelhantes. Talvez a consciência esteja presente em diferentes níveis da natureza. Talvez ela acompanhe o próprio universo desde o início. Talvez nunca descubramos. E talvez... Tudo bem. Nem todos os mistérios precisam ser resolvidos. Alguns existem apenas para ampliar nossa capacidade de contemplar. Depois de milhares de anos, continuamos caminhando. Cada geração aprende um pouco mais. Descobre novos caminhos. Faz novas perguntas. Mas o maior mistério continua exatamente onde sempre esteve. Dentro de cada um de nós. Talvez a consciência nunca tenha sido um problema esperando por uma solução. Talvez ela seja um convite. Um convite para observar. Para sentir. Para existir. Respire profundamente e permita que essa pergunta permaneça silenciosamente com você. Quem é aquele que está vivendo este momento?